Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, eu vou ser o professor de vocês hoje. Nós vamos continuar a ideia, da PA, da progressão aritmética que nós falamos hoje, com um pouquinho de diferença. Vocês vão entender ao longo dessa aula. E quem está comigo é o professor Giba. Fala, meus alunos queridos! Professor Giba na área aí. Não perco aí a aula de física, certo? Quarta-feira aí, eu e a professora Carolina, hein? Não perco, hein? Beleza? Vamos que vamos! Então, hoje o Giba, vai ser o porta-voz de vocês durante essa aula e nós vamos falar hoje sobre progressão aritmética, Na tela de vocês vai aparecer algumas definições que nós vamos ver, que é o seguinte. Então, a ideia de hoje é somar todos os termos de uma sequência. E dessa sequência, lembra que nós comentamos que é uma sequência infinita? Hoje nós vamos determinar um limite nela. Determinando um limite, nós vamos calcular todos os termos dela. Por exemplo, uma sequência que é formada 1, 2 e 3, eu vou somar todos os elementos dela. Então, 1 mais 2 dá 3, mais 3 também dá 6. Então, a ideia agora, nós vamos ver durante essa aula, é a somatória de PG. Pegue seu caderno do aluno, lápis, caneta, borracha. Eu vou dar algumas informações para vocês, que é importante vocês copiarem no caderno, que posteriormente o professor de vocês vai informar até melhor. Algumas questões que nós vamos identificar durante essa aula, podemos identificar termos longes, sem ter que fazer a soma, muito curtos, Então, a ideia é a seguinte: somar um termo e aí, consequentemente, somar a sequência inteira, Então, eu ter uma somatória desse termo geral, tudo bem? Então, na tela de vocês, eu apresento a somatória dos N primeiros termos, Lembrando que N representa uma posição, então a primeira, o A1, o A2 e assim por diante. E o AN ali é o termo geral, como nós vimos na aula passada, Então, só para relembrar, o que é o termo geral? Termo geral serve para eu poder encontrar qualquer termo, qualquer relação dentro de uma sequência. Então, por exemplo, eu quero o termo 1000. Eu descubro esse termo 1000 resolvendo dessa forma. Então, o termo geral, ele serve para vocês poderem encontrar a posição de cada termo. Ele vai ser muito útil hoje, porque eu vou precisar, geralmente, encontrar o último termo. Então, para encontrar esse último termo, eu vou ter que usar o AN. Lembrando que nós estamos fazendo a somatória de uma PA, de uma progressão aritmética finita. Ela tem fim. Nós vamos definir esse fim ao longo da atividade, vocês vão entender, Então, nós vamos ter o A1, como nós vimos anteriormente. Nós vamos ter a razão, que é a subtração de um termo menos o anterior. E nós vamos ter agora a somatória da PA, beleza? Vou dar uma ideia para vocês e essa ideia já foi feita, inclusive, por um matemático muito importante. Inclusive, se alguém souber, coloca no chat. Se vocês souberem quem foi o matemático que fez, se vocês não souberem, eu vou deixar para o professor de vocês explicarem, eu posso dar uma dica depois. Então, a ideia agora, que vai aparecer para vocês, é um desafio. Qual que é esse desafio? Eu consegui somar 100 termos, Então, do 1 ao 100, eu quero somar os 100 primeiros termos numa ordem natural. 1, mais 2, mais 3, mais 4 e assim por diante até o 100. Eu coloquei na tela para vocês uma simbologia. Tá vendo essa reticências? Simboliza mais ou menos os termos que estão no meio. E embaixo está a posição relacionadas aos termos. Então, o A1, o A2, o A3 e assim por diante. Eu quero saber quanto que dá essa soma. Respondam no chat. Uns 2 minutinhos para vocês responderem e a gente já retorna com a resposta, tá bom?
Olha, professor Jonas, pessoal aqui, ó, participação em peso do primeiro ano, hein? Ó, a Jaqueline, 5.050. Boa. Ó, a Carolina, 101. Giovana, 101. Estou gostando do 101, hein? Rian Sena, 101. A Júlia também colocou 5.050. Caio Gabriel, 300. Luiz Fernando, 324. João Vitor, né? Também, ó, 5.050. E a Adriele também, 5.050. E aí? Então tá? Então vamos tentar resolver essa questão, né? Essa questão, basicamente, nós vamos deduzir uma ideia, né? Nessa solução, inclusive, como vocês fizeram, a ideia no contexto aí era o professor, no caso, quando passou essa atividade, ocupar a sala. Pensa todo mundo lá, 1 mais 2 mais 3 e assim por diante. Então é muito complicado, né? Ele resolveu da seguinte forma, né? Ele resolveu da seguinte ideia. Ele pegou o primeiro termo, somou com o último e foi dando sempre 101, até 50 mais 51. Então deu certinho ele somando esse termo mais o último, esse termo mais o último, sempre nessa ideia. Só que quantos termos eu tenho ao todo? Eu tenho uma quantidade de termos aí, se vocês olharem, que é da seguinte forma. Quantos termos eu tenho entre eles? Olha aqui comigo, né? Se eu olhar na seguinte posição, eu estou somando primeiro termo mais o último 101. Segundo termo, ou seja, 2 mais 99, dava 101 também. 3 mais 98 dava 101 e assim por diante. O que acontece? Então, eu tenho 101 como somatória. Então, eu tenho 101 como valor. Quantos termos eu tenho ao todo? Eu tenho 100. Só que essa soma, eu estou dividindo ao meio, né? Então, eu estou dividindo ao meio a quantidade. Ou seja, 100 dividido por 2 dá 50. Se eu multiplicar esse valor, como muitos responderam, 5.050, né? Essa forma que vocês vão identificar os 5.050 é uma ferramenta que a gente vai utilizar durante essa aula. Essa aula, basicamente, é para vocês conseguirem resolver, né, apenas com uma equação. A equação que nós vamos identificar agora é a seguinte. Então, eu tenho uma soma de n termos. Então, eu tenho não sei quantos termos aí, geralmente é dado esse termo. Aí eu tenho o primeiro termo, eu tenho n como posição, eu tenho o AN, que é meu último termo nessa sequência, então eu posso identificar como esse último termo. Eu vou ter o SN como somatória de todos esses termos, né? Nada mais é do que nós estávamos fazendo anteriormente. Nós estávamos fazendo o seguinte, SN, né? Então, a somatória dos N primeiros termos, nós vamos ter da seguinte, eu pegava o primeiro termo, mais o último, primeiro termo, mais o último, multiplico pelo número de termos, então eu multiplicava aí pelo número de termos, como eu tenho sempre pela metade, né, eu estou somando, se vocês identificarem aqui, eu tenho a metade de termos, então eu divido por 2. Esse aqui, ó, digamos que é uma equação, é como eu identifico, como que eu faço para encontrar essa somatória. Se eu aplicasse isso aqui à fórmula, sem ter que fazer por dedução, eu faria da seguinte forma. A soma dos 100 primeiros termos é igual meu primeiro termo, que é 1, mais meu último termo, que era o 100, vezes n, no caso é 100, dividido por 2. Aqui nós tínhamos já feito, né? Dava 101 vezes, né? Multiplicando, 100 dividido por 2, o 50, como todos fizeram. Multiplicando, 5.050. Então, essa ideia, né, de utilizar essa ferramenta é para facilitar o trabalho de vocês. Tomem cuidado, de novo, procurem o primeiro termo, procurem o último termo usando o termo geral e dividam basicamente por 2, multiplicando a quantidade. Então, vamos identificar de novo. Então, a somatória de n termos aqui é o meu primeiro termo mais meu último termo
vezes a quantidade de termos, ou seja, basicamente é copiar o que está aqui, e dividir por 2. É assim que nós podemos resolver ou exemplificar algumas das equações. Vamos tentar ver aí, né, se vocês conseguiram identificar isso. Eu vou dar uma atividade para vocês, e nessa atividade vocês vão encontrar passo a passo para vocês enxergarem como que funciona a somatória. Então, na tela de vocês está assim, ó. A partir da sequência dos números 2, 4, 6, 8 e assim por diante, responda. Então eu quero saber na A, quais são os 8 primeiros termos dessa sequência. 8 primeiros já contando o que tem lá, tá? Eu já apresentei 4 termos, eu quero mais 4. Na B, eu quero saber qual que é o termo geral, ou seja, meu AN. E no C, eu quero saber meu A37. Então, na posição 37. E na D, eu vou querer que vocês encontrem qual que é a soma desses 37 primeiros termos dessa sequência, tá bom? Vou colocar para vocês 4 minutinhos e a gente já retorna com a resposta, tá bom? 4 minutinhos, bom trabalho.
pessoal aqui participando, firme e forte aqui, ó. Então, a Natália colocou 9. Carolina colocou 9. Tem que ver o que estão comentando, se é, o que é 9, se é o A, se é o B. Né? O Juan, Matheus, 9 também. Pedro Henrique colocou 9 também. Lucas Gabriel colocou 74. Daiane, 74. Vamos ver aí? Vamos ver. Então, para essa resolução, para esse modelo de equação, nós vamos fazer por partes. Nós vamos fazer primeiro os dois primeiros aí, a A e a B, para vocês tentarem entender o que a gente reviu da aula passada. Então, vem comigo. Senhores, eu quero uma sequência. Então, eu quero os 8 primeiros termos. Eu tenho que identificar o que acontece nessa sequência. Nessa sequência, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Então, identificando essa sequência, que é infinita, né, nós identificamos os 8 primeiros termos. Até aqui eu já tinha colocado para vocês, e esses são os próximos 4. O que está acontecendo? Eu estou indo de 2 em 2. Ou, se eu puder calcular, como eu passei para vocês, a razão é sempre o termo menos o anterior. Ou seja, eu vou escolher um termo qualquer. Então, por exemplo, a minha razão aqui, ela pode ser... Vou usar os 2 primeiros, que é mais simples para vocês enxergarem. Então, é o 2. Então, eu coloquei a posição 2, menos a minha posição 1 aqui, ó. 2 menos 1 dá 1. Ou seja, é subtrair menos o anterior para descobrir a razão. 4 menos 2 é 2. Então, a minha razão para esta sequência é 2. Tão simples assim, nós encontramos a razão. Claro que para essa sequência é bem tranquilo e bem fácil, né? Então, vamos descobrir o termo geral. Então, na B, ele pediu o termo geral. Então, meu AN é o A1 mais N menos 1 vezes R. Nós já tínhamos visto isso na aula passada, né, senhores? Na aula passada, nós vimos como achar o termo geral, e aqui é fácil substituição. Esse daqui é até um pouco mais simples, vocês vão enxergar. Então, eu tenho meu primeiro termo como 2, então, meu AN vai ser 2. N é o que eu quero descobrir, então, é a posição, menos 1, vezes a minha razão. Minha razão aqui, ó, eu encontrei ela como 2. Substituo aqui, ó, 2. Lembrando algumas ideias, voltando em questões anteriores, distributiva primeiro. Então, primeiro eu multiplico aqui, ó, faço uma multiplicação. Então, o meu termo geral vai ser 2 mais. Então, copio essa parte, multiplica. 2 vezes N, 2N. 2 vezes menos 1, menos 2. Equação simples, né? Então, eu caio no AN como 2N só tem ele. Eu tenho 2 e devo 2 aqui, ó, cancela. Ou seja, esse é o meu termo geral. Esse termo geral, ele serve para você encontrar qualquer termo, né? Na tela de vocês está a resposta, e nessa resposta vocês vão enxergar o que eu acabei de fazer. Então, eu encontrei os 8 primeiros termos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, né? E eu encontrei o 2N como termo geral. Para a questão C, eu queria encontrar o A37, ou seja, na posição do N, eu vou colocar como 37. Então, é só substituir 2 vezes 37, 74. Então, 74 é a posição 37 aí, né? Nesse termo, nessa sequência, né? Então, se eu olhar nessa sequência aqui, ó, do 2N, só substituir. Então, no lugar do 37 aqui, ó, no lugar do N, desculpa, ó, coloquei 37. 2 vezes 37, 74. Já matei uma questão aí, né? Essa foi bem tranquila, bem fácil de resolver, né? O Lucas também. O Lucas colocou 74 na C. A Daiane também, 74. Então, na C, é isso mesmo. Tranquilo. Então, essa parte, acho que ficou bem claro. E o termo, e a somatória dos termos? Eu quero a somatória dos 37 primeiros termos.
eu não vou ficar 2 mais 4 mais 6. Eu não vou ficar porque é muito longo e dá muito trabalho fazer desse jeito. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a soma dos 37 primeiros termos. Na tela de vocês, está basicamente a conta que eu vou fazer agora. Então, eu vou somar o primeiro termo mais o último, que eu estou considerando como 74, multiplicar por 37, dividir por 2. Quando eu resolver essa conta, eu vou achar 1.406. Então, o que eu tenho? O que eu fiz aqui na conta? E até uma calculadora pode auxiliar vocês, mas vocês podem fazer. O que eu fiz? Olha comigo. Então, eu substituí aqui, ó, no primeiro termo, o 2, que é o meu primeiro termo da equação. Eu substituí o 74, que eu considero como último termo, que é a minha posição 37, né? E quantos termos eu tenho? Aqui copia, 37. Soma, multiplica, divide por 2. Então, nós temos 1.406. Essa é a resposta, né, Giba? Isso. A Raíssa acertou, ó, colocou 1.406. Parabéns, Raíssa. Acertou aí o último questão aí, que é a soma dos 37 termos aí. Beleza. Vamos tentar outra atividade para ver se ficou fixado? Vamos lá. Nessa outra atividade, tem uma ideia aí de uma coisa mais aplicada à vida real, que nós chamamos, né? Essa ideia aí dessa atividade 2 tá assim, ó. O gerente de um supermercado contratou uma empresa para a distribuição de seus panfletos. No primeiro dia, foi entregue 960 panfletos em diferentes regiões da cidade e planejou-se nos dias seguintes seria uma entrega por dia, né? Uma quantidade de 50. Presta atenção o que o 50 é para essa relação, para essa sequência, né? Então, ele distribuiu por dia, depois do primeiro, mais 50. A mais do que o dia anterior. Sendo assim, ao final do 10º dia de entrega, quantos panfletos foram distribuídos ao total? Eu quero saber o total de panfletos. Então, depois de 10 dias, então eu passei 10 dias integrando panfletos, né? Eu quero saber quantos eu entreguei ao todo, para eu poder fazer a compra, né? Para eu poder entender nessa gráfica. Vamos dar uns 4 minutos para eles fazerem? Sim, pode ser. Beleza? 4 minutinhos. 4 minutinhos para vocês fazerem e a gente já retorna com a resposta, tá bom?
boa participação dos alunos. Eles estão aí, ó, na matemática, tô gostando, hein? Depois eu vou aplicar tudo na física isso aí, hein? Ó, o Gabriel colocou 500. Gabriela, 1.005. Eduardo colocou 11.850. Ó, o Eduardo aí, ó. A Elisa, 1.100. Vinícius, 800. João Vitor, 9.650. Marcos Vinícius, 2.100. Júlia, aqui, ó, 10.100. Rafael Dias, 16.809. Kaique, 2.750. Gustavo, 13.500. Marcos, 5.050, 5.010. Uma variação bastante nos valores aqui, hein? E aí, o que você acha? Vamos ver, né? Para vocês poderem resolver esse exercício, vocês têm que fazer uma ideia, né? Vocês têm que colocar, todos teriam, né? Poderiam fazer de cabeça, muitos até conseguiriam, ou até na calculadora direto, né? Mas nós vamos traçar um script. Tenta escrever no caderno de vocês um script de mais ou menos como vocês pretendem colocar essa ideia em prática. Então, nós temos que entender o problema, verificá-lo, quais são as dimensões dele, para entender a resposta. Essa pergunta, no caso dos panfletos, eu tinha que entender que eu queria saber ao todo, lá no final, quantos panfletos seriam entregues. Para eu entender isso, eu entendo que a cada dia eu somava 50, então eu tenho que entender algumas coisas. Eu posso entender o seguinte, eu posso entender que o primeiro termo é o 960, o próximo termo é o 110, mas por que o 110? Porque eu somei 50 e assim sucessivamente durante 10 dias. Isso é uma atividade prática que vocês poderiam fazer na empresa de vocês, numa atividade de vocês. Vocês podem ver isso em atividades, então se a atividade vem acumulando, então ela acumulando, vocês vão ter atividades lá na frente. Então nós podemos identificar de várias formas. Na tela de vocês está uma resposta basicamente para vocês identificarem e depois eu vou aonde eu substituo os termos. Então eu olhando para a tela, eu olho o seguinte, 960 é o primeiro termo, somei 50, 110. Beleza, eu tenho que achar em seguida o último termo. O último termo de 10 dias, no caso, é o meu A10. Então, meu último termo lá é o A10. Então, eu faço primeiro termo, que é o A1, 960, mais N menos 1, lembra? Então, N menos 1, no caso, 10 menos 1, vezes 50, que é a quantidade aí, né, que é a razão para essa sequência. Então, 10 menos 1, 9, vezes 50, 450. Se eu somar 960, dá 1.410. Vem aqui comigo tentar identificar, então. Então, olhando aqui, talvez fique mais claro para vocês do seguinte. Meu A1, meu A2, meu A3 e assim sucessivamente. Lá embaixo eu vou querer meu A10. Para eu encontrar meu A10, então eu vou lá, A1 mais N menos 1 vezes a razão. De novo, vamos recapitular. Vamos voltar aí o disco e tentar entender. Razão, o que é a razão? A razão, ele fala no enunciado que é 50, mas eu posso identificar. É o termo, no caso aqui, 110 menos 960. Então, minha razão aqui, ó, é o 50. Então, eu tenho que identificar a razão. E aí eu substituo. Então, substituir o primeiro termo, substituir a minha posição, por favor. Tomem cuidado. Preste bastante atenção nesse modelo. O termo que eu quero é o 10. Substitui pelo 10 aqui, ó, é N. Então, meu AN aqui, ó, meu N, substituo no N10. Minha razão, eu substituí 5. Basicamente, eu substituí os elementos. O que eu tenho? 10 menos 1, 9. Vezes 5, 450. Mais 960, 1.410. 1.410 é a quantidade que eu entreguei no meu 10º dia. Então, lá no meu 10º dia, lá no final, eu entreguei essa quantidade. Aí, o que acontece? Eu quero a somatória desses 10 primeiros termos. Eu quero a quantidade que eu entreguei ao longo desses 10 dias. Então, eu tenho que olhar uma somatória.
eu poderia somar um por um e ir até o final, ir até lá embaixo, sem problema algum você conseguiria identificar. Mas dá muito trabalho, e olha que dá trabalho. O que eu faço? De novo, pego o primeiro termo, 960, somo com o último, 1410. Soma os dois termos, multiplica por 10, divide por 2. 10 porque são 10 termos, né? Então é o 10º dia. E esse valor, como responderam aí no chat certinho, 11.850, né, Giba? Isso, então o Eduardo, né? O Eduardo Silva. Parabéns, Eduardo. Acertou, 11.850, hein? Parabéns. É isso aí, né? Então, essa ideia que nós colocamos, né, de somatória de PA, vocês vão ver mais algumas vezes, né? Pergunte para o seu professor, tire dúvida com ele de como que é. Só que antes eu tenho que dar um recado antes de terminar essa aula, né? Eu tenho que dar um recado para vocês do Enem. Não sei se todos têm interesse ou não, mas às vezes vocês têm até um amigo para dar esse recado. Tem um site que vocês podem se inscrever e tem aonde os alunos vão se inscrever, né? Tem aí, ó, esse GC aí embaixo, vocês podem identificar, que é para vocês participarem do Enem. As inscrições vão até sexta-feira, né? Para vocês se inscreverem como treininho, vocês podem treinar, né? Treinar como vocês podem chegar lá na 3ª série do ensino médio. Ou fala para o seu amigo da 3ª série, porque eu tenho certeza que você deve ter um amigo da 3ª série, né? Fala para ele que é muito importante ele participar. É muito importante para todo mundo. E se você não participar do Enem, você não se inscrever, tem algumas provas na internet, tenta lá fazer. Tem muita coisa que cai no Enem que é dessa disciplina, né? Cai muita coisa de PA no Enem. E eu posso até depois trazer para vocês algumas atividades sobre o Enem. Tudo bem, né, Giba? Beleza? O Enem, assim, é o PA, PG, né? PA, PG, física. Tem toda a questão aí que cai no Enem sobre física, sobre cinemática, sobre matemática, assim por diante. Mas se inscreva, hein? Não deixe de se inscrever. Beleza, eu espero que vocês participem, se puderem, como treininho, né? Mas indica para uma 3ª série do ensino médio, um amigo seu, ele vai fazer a inscrição e ele vai se dar bem, né? Para encerrar a aula, nós vamos fazer então antes uma ideia do que nós trabalhamos. Então, na tela de vocês está a ideia do que nós fizemos, né? Então, nós vamos recapitular. Então, nós vimos o termo geral, coisa que nós vimos na aula passada, vimos de novo. A somatória de N termos, lembrando, é uma PA, progressão aritmética finita, ela tem fim, né? E continue as atividades do caderno do aluno. Nós vamos ter mais uma aula essa semana. Quarta-feira nós vamos ter outra aula com vocês e semana que vem nós vamos fazer alguma coisa sobre AP. O seu professor vai cobrar a questão da AP, nós vamos falar muito sobre AP para vocês fazerem e saírem craques, né, Giba? A AP é importante, você vai treinando, você vai modificando e assim por diante. Beleza? Vamos se despedir? Vamos? Tchau, pessoal. O professor Giba. Não esqueçam, não esqueçam a aula de física, cinemática lá em quarta-feira. E o Jonas aí, vamos embora. Beleza, agradeço a presença de todos, foi um prazer estar com vocês. Quarta-feira estamos de novo aqui e a gente se vê lá. Muito obrigado, continue os estudos. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.